Capítulo 3, verso 7. Yastu indriyani manasa niyamyarabhatirjuna karmendriyai karma jogam asakta savishishyate. Yaha, aquele que tu, mas, indriyani, os sentidos, manasa, através da mente, niyamya, regulando, arabhate, começa, Arjuna, ó Arjuna, karma indriyai, pelos órgãos dos sentidos ativos, karma yogam, a devoção, asakta, sem apego, saha, ele, vishishyate, é muito melhor. É a tradução dada por Prabhupada junto com o significado. Então, por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Em vez de tornar-se um pseudo-transcendentalista e levar uma vida dissoluta e a entregar-se ao gozo dos sentidos, é muito melhor permanecer na própria ocupação e alcançar o objetivo da vida, que é livrar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. O Swartagati primordial, ou a meta de interesse próprio, é alcançar Vishnu. A instituição do Varna Yashrama foi desenhada para nos ajudar a alcançar esta meta da vida. Um chefe de família também pode alcançar este destino, executando serviço regulado que obedece aos padrões da consciência de Krishna. Para alcançar a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada, como é prescrito nos Shastras, e continuar a executar sua ocupação sem apego, e dessa forma progredir. Uma pessoa sincera que segue este método está muito melhor situada do que o impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que um meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. Então aqui temos, um tema que evolui no capítulo Karma Yoga, evolui da resposta de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, para Arjuna. Ele explica que a inteligência dele está confusa com as instruções equívocas. Imagine, ele considera que as instruções de Krishna são equívocas. Então, mas ele tem uma relação estabelecida com Krishna que foi formalizada no capítulo 2, quando Arjuna se dirige a Krishna e pede para ser aceito como discípulo, dizendo ser uma alma rendida e pedindo para Krishna o instruir. Então a relação dele com Krishna está estabelecida. Então agora ele faz a pergunta dizendo que a sua inteligência ficou confusa, mas ao mesmo tempo ele se propõe a ouvir o que é melhor, o que é mais benéfico para ele por parte de Krishna, que é a Suprema Personalidade de Deus. Evidentemente não é qualquer amiguinho, É a Suprema Personalidade de Deus, dando a ele todo o apoio que ele quer ter, que ele precisa e quer ter. Então, Krishna explica sobre o impersonalista, e no meio dos impersonalistas ele explica sobre os impostores, aqueles que estão ardendo em desejos, mas ao mesmo tempo não deixam a sua posição. No significado, Prabhupada diz algo que é bem delicado para o leitor inexperiente. O leitor que ainda está naquela fase de encantamento com tudo da consciência de Krishna, vê o que Prabhupada está dizendo aqui e pode pensar que Prabhupada
de alguma forma, está discriminando o varredor de rua comum. Prabhupada diz, um varredor de rua sincero é muito melhor do que o meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. O varredor de rua também varre a rua para ganhar a vida. Se ele é sincero e ele ganha, e ele trabalha honestamente, faz o trabalho dele com dedicação, seriedade, ele está ganhando a vida por um trabalho digno. Mas o charlatão, não. O charlatão está se fazendo passar por alguma coisa que de fato ele não é. Então, as pessoas o sustentam, dão para ele dinheiro, o que ele precisa, mas na verdade ele vai usar para o gozo dos sentidos. Isso é o que Prabhupada está explicando aqui. Mas o varredor de rua, como o exemplo do varredor de rua, é porque é uma profissão na escala das exigências, uma profissão que exige muito pouco da pessoa que vai ser um gari, que vai ser um varredor de rua. Se exige muito pouco, é diferente de outras profissões que exige curso universitário, exige pós-graduação, exige um currículo requintado. O varredor de rua não tem esse mesmo tipo de exigência e ele ganha o salário dele, ele deve aprender a viver com o salário dele. Se ele vai trabalhar honestamente, ele vai viver com aquele salário também e sem inveja de ninguém, satisfeito porque tem um emprego de alguma coisa que ele é capaz de fazer e tal. Então, Prabhupada escolheu esse exemplo, mas aqui o exemplo serve para todo tipo de profissão. Qualquer posição que a pessoa esteja, se ela é sincera e ela realiza a sua profissão de maneira honesta, ela é muito melhor do que o charlatão que realiza a sua posição de maneira desonesta. Então, o ponto aqui é a honestidade do propósito. Se o propósito do profissional é se sustentar e ele tem uma profissão que facilmente todos identificam, ele está trabalhando para se sustentar, então ele é uma pessoa correta. Agora, se uma pessoa está fazendo propaganda de vida espiritual, está fazendo propaganda de todos os seus siddhis yógicos, todos os seus grandes avanços espirituais, mas na verdade ele não é exatamente aquilo, então, e ele está enganando os outros, então essa pessoa é que é o tal do impostor que foi falado, e Prabhupada aqui completa o tipo de raciocínio. Mas só para lembrar que não é uma discriminação à profissão varredor de rua. Aqui a profissão de varredor de rua é usada porque ela é a mais simples dentro das profissões, a mais simples, a menos exigente de currículo do que outras profissões que nós conhecemos, tá bom? Prabhupada fala do Swartagati. Swartagati é o caminho que a pessoa deve seguir, a sua própria ocupação, a sua própria vocação, que está delineada dentro da instituição Varnashrama. A instituição Varnashrama foi muito mencionada por Prabhupada, os conceitos estão todos claros. Porém, Prabhupada não instituiu a instituição Varnashrama. Prabhupada não colocou a instituição Varnashrama em andamento dentro do movimento. E como Prabhupada não fez isso pessoalmente, então, no momento de Prabhupada, o movimento era muito comunitário. Não tinha a diversificação dos Varnas e dos Ashramas. Todo mundo praticamente fazia de tudo, todo mundo morava dentro do templo, todo mundo tinha a mesma experiência. Mas o movimento já cresceu, se tornou uma grande sociedade. E a sociedade
não está mais restrita aos templos, às comunidades. Então tem as congregações, as pessoas que moram em suas próprias casas, fora das comunidades, como aqui. E tomam conta da sua própria vida completamente. Resolvem todas as suas coisas com toda a independência e ainda servem a Krishna. E ainda estão conectadas com Krishna. Então, o sistema Varnashrama é uma guia para que as pessoas se orientem, para que elas não se tornem um vikarmi. Vikarmi é aquele que se entrega ao gozo dos sentidos, sem nenhum peso na consciência, porque ele não considera nada, não acredita em nada, ou mesmo que ele acredite, ele não leva em conta nada, se ocupa em gozo dos sentidos para desfrutar mesmo. O karmi é diferente. O karmi tem propósitos além do desfrute. Ele quer ser feliz. Isso não é diferente do vikarmi. Ele também quer ser feliz. Mas ele quer ser feliz dentro das normas apresentadas na seção Karmakanda dos Vedas. Então não é à toa que Chaitanya Mahaprabhu vai falar no seu Sikshastaka, no 3º verso, vocês estavam vendo aqui, não estavam? Então, ele diz, Nadjana Nadana Nasundarim Kavitanva. Então, Kavitanva significa exatamente isso, as atividades fruitivas. Então, eu não estou interessado em seguidores, eu não estou interessado em riqueza material, eu não estou interessado no desfrute sexual e também não estou interessado, eu também não estou interessado em atividades fruitivas. Ou seja, eu quero bhakti puro, eu não quero karma mishra bhakti, eu não quero karma misturado com bhakti, para fazer uma pose de que eu sou devoto, mas na verdade eu estou muito apegado à minha felicidade pessoal particular, e porque eu estou apegado à minha felicidade pessoal particular, eu estou visando o meu próximo nascimento melhor, eu quero melhorar a minha qualidade de vida e tudo mais. Então, Chaitanya Mahaprabhu diz isso para alertar sobre qual é o sadhya de Bhakti. Qual é o sadhya de Bhakti? Qual o objetivo de Bhakti? É Krishna Prema. Krishna Prema Bhakti, né? Então, é amor puro por Krishna. Então, para que a gente não perca o foco de que deve desenvolver amor puro por Krishna, Chaitanya Mahaprabhu explica a teoria muito clara de como a pessoa deve observar-se a si mesmo, quais são os critérios que ela deve seguir. Você está motivado por riqueza material, dana? Você está interessado em seguidores no seu Instagram? Não tem nada a ver com o Instagram, não. Você está interessado em seguidores, todo mundo aplaudindo, todo mundo observando você, servindo você? Você está interessado nisso? Você está interessado no desfrute sexual? Você está interessado nas atividades fruitivas de viver eticamente correto, não sei o que? É isso que você está interessado? Então, se você está interessado nisso, você tem que prestar atenção, porque todas essas coisas, em um dado momento, podem se tornar um obstáculo. Então, você tem direito a lidar com todas essas coisas, mas você deve lidar com todas essas coisas servindo a Krishna. Se você se afasta do serviço a Krishna, então, e fica motivado somente por essas coisas, você não vai alcançar o objetivo desejado. Essa a filosofia, é a nossa filosofia e a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, que se diferencia da prática da filosofia impersonalista. Na filosofia impersonalista não há chance de vida familiar.
não há chance de vida familiar, não há chance de gozo dos sentidos. No caminho do yoga, não há chance. Então, o processo da consciência de Krishna exige seguir uma metodologia criteriosa. Não é qualquer coisa tá bom. Não é só cantar Hare Krishna. Não é só exatamente isso. É preciso, para alcançar o objetivo último, é preciso cantar Hare Krishna, aprimorar o cantar do Hare Krishna, evitando as ofensas. E na hora de pensar em evitar as ofensas, você já entra numa série muito grande de atividades criteriosas que você tem que seguir para evitar as ofensas. E por aí vai. Então, a pessoa deve estar atenta para seguir o processo da consciência de Krishna, evitando o gozo dos sentidos. Isso é o que a pessoa precisa estar atento, né? Voltando ao tema da instituição Varnashram, Prabhupada diz: a instituição do Varnayashram foi desenhada para ajudar a alcançar esta meta da vida. Então, para a pessoa alcançar a verdadeira posição, o caminho, ela deve estar organizada socialmente. Ela não deve estar livre. Sob o ponto de vista social, ela precisa estar ajustada socialmente para ela poder seguir o seu caminho com a boa margem de segurança. Isso é o que está sendo falado aqui. Então, Prabhupada diz: para alcançar a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada, como é prescrito nos Shastras, e continuar a executar sua ocupação, seja ela qual for, sem apego, e dessa forma progredir. Então aí entra uma exigência. Qual é a exigência? Faça tudo, mas faça sem apego. Faça por uma questão de dever. Cumpra os seus deveres onde você estiver. Não desenvolva apego pelo resultado disso, nem pela ação em si, muito menos. E vá progredindo, cantando Hare Krishna, vá progredindo, se associando com os devotos, servindo a Krishna, etc. Ok? Tudo bem? Comentários? Perguntas? Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre o aspecto sincero da pessoa que está passando o serviço devocional. Como uma pessoa pode lidiar com os anartas, assim, mientras faz serviço devocional? Porque muitas vezes, assim, é muito difícil, assim, fazer serviço devocional pelos anartas, uno acha muitas dificuldades. E a segunda pergunta, o senhor falou de... Espera só um minutinho, deixa eu responder primeiro. Sim. Os anartas são encarados dentro do processo através do processo de sadhana bhakti. Então, se a pessoa adota atividades reguladas, então ela adota essas atividades reguladas, ela vai se purificar, ela vai se livrar dos anartas. Isso é explicado nos Nava Bhakti Kramas, os 9 diferentes estágios de desenvolvimento que vão de Shraddha até Prema. Então, no Sadhana Bhakti, o Sadhana Bhakti chega para dar exigências, compromissos, responsabilidades regulares. Então, a pessoa sabe que tem que fazer tal coisa, tal horário. Então, ela vai ter que fazer aquilo, tal coisa, tal horário. E ela começa uma disciplina interna que não é mais ficar... O que eu estou com vontade de fazer hoje? Hoje eu estou com vontade, eu quero tomar um sorvete. Então, eu vou sair para passear e comprar um sorvete. Não, hoje eu quero fazer outra coisa qualquer. Vou assistir televisão. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero fazer nada. Só dormir, descansar. Então, se ela fica completamente solta, deixa a sua mente completamente solta, fica com a vontade, o que os sentidos e a mente e até a inteligência
vão arrumar para uma pessoa assim? Vai arrumar coisa braba. E ela vai terminar se envolvendo cada vez mais, desenvolvendo manias, vícios, que são chamados de anartas. Manias, vícios, desejos intensos, objetivos mundanos. Esses são os anartas. Aí a pessoa fica presa nisso. É isso. E se não é suficiente o sadhana, como faz? O que as escrituras dizem é que o sadhana é suficiente. Só que existem alguns anartas que perduram. Esses anartas perduram, mas o sadhana também perdura, porque o sadhana não é para ser feito apenas quando a gente é bhakta, para ganhar iniciação, e depois, agora eu não quero mais fazer nada, não vou mais praticar o sadhana. Então o sadhana é feito para a pessoa desenvolver apego a Krishna. Então quando a pessoa desenvolve apego a Krishna, o sadhana já não é mais tão importante, porque o apego já está estabelecido. Porém, apego a Krishna significa atividade autorizada de relação com Krishna. A pessoa não pode se dizer apegado a Krishna e agora adorar Krishna do jeito que quiser. Ela vai ter que adorar Krishna como Krishna quer. E aí ela fica forçada a encarar o sadhana outra vez. Fica motivada, porque ela vai ver o que Krishna quer, o que Krishna gosta, como isso deve ser feito através do processo de sadhana. E aí ela vai fazendo. Tá? Outra pergunta, pode ser? Sim. A segunda pergunta era que o senhor havia falado de que uma pessoa deve ajustar-se às normas sociais, exigências sociais, e também seguir com seu dever, dever prescrito, sua ocupação. Como uno faz para encontrar um equilíbrio entre o serviço a ISKCON, Prabhupada e o mestre espiritual e seguir suas próprias aspirações pessoais? As aspirações pessoais devem se ajustar no desenvolvimento espiritual. Se elas se ajustam ao desenvolvimento espiritual, então é muito simples poder seguir a ISKCON, seguir tudo, porque a ISKCON não é uma sociedade que está conduzindo cada pessoa de acordo com seus próprios caprichos. Ela convida todo mundo para fazer serviço devocional, ela tem metas muito grandes, então é natural que ela diga, vem cá, vem trabalhar comigo aqui nisso, olha, essa é a área de educação, essa é a área de arte, essa é a área de produção de livros, essa é a área de produção de alimento, essa área, ela vai convidar, vai dizer, venha, e aqui a gente vai fazer, você vai se engajar assim, temos a oportunidade, como qualquer proposta de emprego. Qualquer proposta de emprego, se uma grande empresa sabe que tem uma pessoa que é qualificada para o trabalho, ela chama a pessoa e diz, olha, eu estou lhe convidando, eu sei que você está trabalhando em outra empresa ainda, mas eu estou lhe convidando, eu quero lhe oferecer oportunidades que você não tem lá, porque eu estou muito interessado na sua competência, na sua capacidade de trabalhar. Então, já averiguei toda a sua vida com meu sistema de inteligência, sei a faixa salarial que você tem, sei quantos filhos você tem, as escolas que seus filhos estudam, calculamos aproximadamente o gasto que você tem na sua vida, queremos dobrar o seu salário. Você ganha lá R$2.000, você ganha lá esse dinheiro, agora você vai vir com o salário dobrado. Além disso, eu vou pagar o seu plano de saúde, temos um convênio com a melhor escola para os seus filhos podem estudar nessa escola, e aí começa a oferecer coisas para a pessoa. Então a ISKCON faz isso, a mesma coisa, de uma maneira muito diferente do que eu falei agora. Vem trabalhar com a gente aqui, a gente no futuro vai ter tal coisa, se encaixe agora, que no futuro tudo isso vai acontecer. E é isso que trabalha assim. Convida as pessoas, ocupa as pessoas, e todo mundo se ocupa de alguma forma, aceita e vai tocando a vida para frente. Então, por que a ISKCON funciona dessa maneira, e ela funciona para
de acordo com os propósitos dados por Prabhupada. Então, se nós queremos servir a ISKCON e ao mesmo tempo temos aspirações pessoais, podemos ver, a ISKCON trabalha com livros, trabalha na BBT, então será que eu poderia servir na BBT? Sim, qual é a sua competência? Isso, eu sou tradutor, eu sou tal coisa. Então tá bom, vá trabalhar na BBT. Então, eu gostaria de trabalhar com educação, eu sou formado, sou professor, então vou trabalhar na sua escola, na escola Gurukula da ISKCON. E aí a pessoa vai se encaixando de acordo com as suas habilidades. Ela já queria trabalhar com isso. Ela precisa saber o que ela deseja e se ocupar, procurar. Por isso que a ISKCON é uma sociedade internacional. Nem todos os lugares estão preparados para oferecer todas as oportunidades para todas as pessoas. Então, mas geralmente cada projeto tem uma identidade e essa identidade cobre determinadas atividades.